A leitura de artigos científicos não precisa ser aquela coisa tenebrosa, abominável, que a gente tem medo e procrastina. Não precisa ser, dá pra ser bem tranquilo. E para ser tranquilo, você não vai precisar de 20 anos de experiência, não vai precisar ter lido 30 milhões de artigos científicos até ficar bom nesse negócio. E você também certamente não precisa de um doutorado para conseguir entender o que a ciência está te dizendo. O que você precisa na prática para eliminar de vez essa sensação de que você não sabe nada são de alguns norteadores. E nesse vídeo você vai encontrar 3 dos principais norteadores que vão te ajudar a ler qualquer artigo científico. Então já pegue seu papel e caneta aí e anote os 3 passos para ler qualquer artigo científico. A gente vai começar nesse momento, agora. Vai começar, já está começando. A qualquer momento a gente vai. Passo número 1, identifique qual foi a pergunta de pesquisa, a questão ali que os autores estão querendo responder. Artigos científicos são feitos para responder questionamentos muito específicos. Guarde isso. Normalmente, isso vai envolver alguma hipótese que está sendo testada. Muitas vezes o artigo pode não estar querendo testar uma hipótese, mas ele tem uma pergunta científica por trás, mesmo sem uma hipótese. Uma pergunta de pesquisa que seria um teste de hipótese, por exemplo, poderia ser: será que a seleção do país que está sediando uma Copa do Mundo tem um desempenho melhor do que a média em outras Copas do Mundo? A gente poderia pensar que isso é muito plausível porque eles estão jogando em casa. Mas será que os dados confirmam essa nossa hipótese? A gente pode conduzir um estudo para ver isso, fazendo comparações entre o desempenho dos países quando eles são, de fato, os sediadores ali da Copa do Mundo versus o desempenho deles nas outras Copas. E a gente pode fazer um teste estatístico e ver se tem diferença ou não. Uma pergunta de pesquisa que não envolve teste de hipótese seria: qual é a prevalência de diabetes tipo 2 no Brasil? Posso estar interessado em fazer esse tipo de estudo, um levantamento epidemiológico, um estudo de prevalência, vai ser um estudo transversal, que vai estar respondendo essa pergunta de pesquisa ou essa questão de pesquisa. No entanto, veja, não existe nenhuma hipótese sendo testada aqui. A gente está literalmente apenas fazendo um estudo totalmente descritivo. Não é um estudo analítico. Quando você abrir o artigo científico, você vai bater o olho diretamente no último parágrafo da introdução para ver se está escrito claramente qual é a questão de pesquisa sendo respondida. Se não tiver lá, seu próximo passo vai ser verificar na metodologia. No início da sessão de metodologia, os autores devem estar deixando muito claro qual é a pergunta científica que está sendo respondida ali por aquele estudo. Além desses 2 exemplos, e esse aqui que está na sua tela, né? Um exemplo de uma hipótese científica aqui que pode ser testada por um estudo. Você consegue pensar em outras hipóteses, em outras perguntas de pesquisa? Pensa aí, pausa esse vídeo agora, faz esse exercício, escreve aí embaixo, anota com seu papel e canetinha aí nas suas anotações desse vídeo. Vai ser bem produtivo esse exercício para você. Se você quiser compartilhar comigo, vou adorar, inclusive, nos comentários aqui embaixo do vídeo. Próximo passo é identificar qual foi o desenho do estudo que você está lendo, ou o delineamento. Desenho e delineamento, a gente trata como sinônimo, beleza? Para chegar nessa resposta, você vai ter que ler com atenção a metodologia. Normalmente isso aparece bem no início da metodologia e muitas vezes os estudos até colocam no próprio artigo qual é o desenho de estudo que foi utilizado, qual foi a metodologia exatamente. No entanto, é importante que você saiba que nem sempre os estudos eles se descrevem, então muitas vezes não vai estar escrito lá que se trata de um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, bonitinho, ou um estudo de corte prospectiva. Muitas vezes não está escrito. E muitas vezes está escrito errado, simplesmente errado. Eu já vi muitos estudos falando, inclusive, fazendo descrições que não fazem o menor sentido. Falando, por exemplo, que era um estudo transversal prospectivo. Não faz o menor sentido um estudo ser transversal, ou seja, não tem acompanhamento, e ao mesmo tempo ser prospectivo. Prospectivo é uma coisa que tem acompanhamento. Você começa a acompanhar a pessoa no dia 0 e, a partir daquele momento, você vai avaliando ela seguidamente até o final do estudo. Por isso que nessa etapa nem sempre vai ser suficiente você encontrar o que o autor disse, mas sim você compreender exatamente como que foi a metodologia que foi empregada na descrição do autor mesmo. Ele vai falar tudo que ele fez bonitinho ali. Idealmente, se ele está fazendo uma descrição completa, transparente e reprodutível daquele estudo científico, que é padrão ouro a ser feito. 2 distinções que você vai ter que fazer principalmente, tá? Quando você olha para o tipo de estudo, vai ser: será que é um estudo primário ou um estudo secundário? Um estudo primário vai ser uma investigação original, por exemplo, um ensaio clínico, um caso controle, um estudo transversal, um estudo de questionário ali qualitativo, por exemplo. Agora, um estudo secundário vai ser um estudo de revisão de literatura, que pode ser uma revisão sistemática, pode ser uma revisão narrativa, pode ser uma revisão sistemática com meta-análise, sem meta-análise, pode ser uma revisão guarda-chuva, uma revisão integrativa, uma análise econômica. São trabalhos que usam informações de outros estudos que já foram publicados e conduzidos no passado. E dentro dos estudos primários, que a gente já tinha conversado anteriormente, a primeira classificação que você vai ter que fazer vai ser: será que esse estudo ele é experimental ou observacional? Quando você olha para um estudo experimental, você está vendo geralmente o efeito de uma intervenção, o efeito de algum tratamento. Para facilitar ainda mais sua vida, eu trouxe uma listinha dos principais tipos de estudos científicos que aparecem. Aqui nessa listinha você tem alguns estudos primários e alguns estudos secundários. Eu vou sugerir fortemente que você tire um print dessa tela e guarde com muito carinho e
que você também não apenas guarde isso daqui, mas expanda essa lista. Conforme você vai estudando e identificando outros tipos de estudo, vai colocando nessa lista aqui, na sua lista dos tipos de estudo que existem, para você criar essa organização. E outra coisa que vai te ajudar bastante para criar essa organização, melhor ainda na sua cabeça, para consolidar essas informações, vai ser dessa lista aqui que eu trouxe para você. Quais são os estudos originais, estudos primários, e quais são os estudos secundários? Será que a gente consegue fazer essa categorização? Com base no que eu falei no slide anterior, vai ficar bem mais fácil para você. E por último, mas não menos importante, você vai se perguntar, será que esse delineamento, esse desenho de estudo que os autores utilizaram para responder essa pesquisa, ela de fato é capaz de responder essa pergunta de pesquisa? Será que está adequado? Será que existe compatibilidade entre o que foi feito e o que eles quiseram responder? A dúvida científica? O que está aparecendo na sua tela é real, eu não vou mentir. Muitas vezes isso daqui vai ser bem desafiador, porque existem situações em que diferentes tipos de estudo podem ajudar você a entender melhor sobre alguma hipótese. Então, por exemplo, a hipótese de consumo de gordura saturada e eventos cardiovasculares, risco cardiovascular no geral. Essa hipótese, ela pode ser respondida em parte por estudos experimentais, que entram na categoria dos estudos de terapia, porque a gente consegue recrutar pessoas, alocar elas aleatoriamente dentro de um ensaio clínico randomizado e falar para metade consumir pouca gordura saturada, outra metade não muda o consumo usual, permanece consumindo ali na sua dieta como você faz normalmente. E vamos acompanhar essas pessoas ao longo do tempo para ver no futuro se tem diferença ali na incidência de eventos cardiovasculares, por exemplo, ou imortalidade. Agora, esse não é o único tipo de estudo válido para falar sobre essa hipótese e também não é autossuficiente, porque existem certas limitações para esse tipo de experimento que dificultam muito que eles cheguem numa resposta concreta, final, conclusiva, apenas com base nesses estudos experimentais aí. É por isso que a gente usa informações de estudos em animais também, informações de estudos observacionais, que observam associações entre certos nutrientes, alimentos ou grandes padrões alimentares e desfechos em saúde. O estudo seria informado por estudos observacionais, como cortes e estudos de caso-controle, deixando claro que a evidência científica é um grande quebra-cabeça, muitas vezes, e que cada pecinha vai contribuir com alguma informação útil. E à medida que a gente vai acumulando várias peças, a gente começa a formar um desenho que se assemelha mais com a realidade, a verdade, e esse é o propósito da ciência, né? Chegar na verdade da forma mais rápida e eficiente possível. Quando a gente pensa em evidências clínicas, a gente tem 4 tipos de pergunta. Perguntas sobre terapia, ou seja, será que uma intervenção ela é capaz de prevenir ou de tratar determinada doença? É aqui que a gente entra com a eficácia das coisas. Diagnóstico, será que determinado teste diagnóstico ele é capaz de prever a ocorrência de alguma doença no futuro ou identificar bem pessoas que têm de fato uma doença? Prognóstico, ou seja, estudos que vão avaliar o que vai acontecer com aquela pessoa que tem determinada doença, que tem determinadas características, qual o prognóstico de um paciente com câncer metastático de pulmão, qual o tempo de vida que ele tem, complicações, qual vai ser a expectativa do uso de medicamentos que ele vai ter que fazer ao longo da vida a partir daquele momento. E perguntas sobre malefício, ou seja, será que determinado comportamento, determinada medicação é capaz de causar malefício para a nossa saúde? Quais são os danos? Quais são os possíveis riscos? Existem estudos que vão responder a esse tipo de pergunta. Para facilitar a sua vida mais ainda, eu vou pedir para o editor colocar agora na tela aqui, minha frente, em algum lugar aqui na tela, quais são todos os tipos de pergunta científica que você pode estar interessado em saber, pensando em aplicabilidade clínica, qual é a lógica de cada um tipo de pergunta e quais são, a princípio, os estudos que melhor respondem essas dúvidas normalmente, via de regra. Sugiro fortemente que você tire um print e guarde com muito carinho essa tabela. Então, para finalizar, nossos 3 passos para você não ficar perdido e atolado e estressado dentro de um artigo científico vai ser o quê? Primeiro, identifique a questão de pesquisa que ele está tentando responder. Passo 1. Passo 2, veja qual foi o desenho, qual foi o delineamento, qual foi a forma científica que ele tentou responder aquela dúvida científica. E o terceiro passo, faça um raciocínio crítico. Agora pense, agora raciocine. Será que esse desenho científico aqui, ele está adequado? Será que ele está correto? Será que é o certo? Será que é suficiente, é satisfatório para responder aquela dúvida científica? Será que existe essa consistência, esse alinhamento? Se não existir esse alinhamento, eu vou dar uma sugestão para você jogar esse estudinho aí no lixo, tá? Porque provavelmente ele não vai te ajudar. Se existe um descompasso muito grande entre o que ele está querendo responder e o que ele pode responder pelo desenho dele, você sabe que não vai sair nada muito bom disso daí. Inclusive, se você ler esse negócio, existe um perigo, um risco muito grande de que você seja potencialmente enganado por esse estudo que não merecia a sua atenção. Fechado, então, nosso passo a passo. Não se esqueça de colocar em prática os exercícios que eu falei para você colocar em prática e anotar as coisinhas que eu falei para você anotar nessa aula. Se você não tirou o print daquela tabela, sério, você vai se arrepender se você não voltar lá e tirar um print desse negócio e guardar com carinho. Mas bota uma marca d'água lá, fala que foi de mim que você pegou, eu nem coloquei, né? Aqui. Qualquer um pode plagiar, mas enfim, não tem problema. O que eu quero é que vocês tenham informação e é isso aí, acabou. Se para você esse vídeo foi útil, foi
interessante, trouxe informações válidas, eu vou sugerir que você clique aqui num joinha aqui embaixo, dê o seu like para fortalecer aqui o... Não sei como é que funciona, mas deve ser bom a gente receber um like. Eu vou ficar feliz pelo menos também, então já vai bastar bastante. E se você quer mais conteúdos desse tipo aqui e outros, eu sugiro que você se inscreva, porque vai surgir muita coisa boa ainda nesse canal. Agora sim, eu posso te desejar ótimos estudos, faça bom proveito desses conhecimentos. Se você é aluno do Interpretando Evidência, eu te vejo lá na comunidade, eu te vejo nas próximas aulas, daqui a pouquinho. Certamente você vai entrar lá para estudar mais, né? Acredito que sim. E se você não é aluno ainda do Interpretando Evidência, não sei o que você está fazendo da sua vida, mas ainda dá tempo de você corrigir isso e entrar para a melhor formação de leitura e interpretação científica que existe na face da galáxia aí, tá bom? O link tá aqui na descrição para você conhecer mais esse maravilhoso mundo do Interpretando Evidência. Um abração, te vejo lá e... Não podia bater palma aqui, tem um microfone na frente, enfim. Até mais!